Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tivemos a coletiva do presidente Orlando Rolo. Foi uma entrevista aí de quase 1 hora, né? Que ele acabou ouvindo algumas perguntas de jornalistas. Ele começou se pautando mesmo, né? Falando alguns assuntos por tópicos. E eu trouxe aqui um resumão dessa coletiva de imprensa do Rolo, esclarecendo alguns assuntos importantes e algumas novidades que vocês vão conferir. Então fica até o final do vídeo. Bom, o Rolo começou a coletiva mais falando dos torcedores, né? Os torcedores comuns e os sócios, falando sobre o sócio. Terá um clube de benefícios, principalmente para quem mora fora do estado de São Paulo, para aproveitar em alguns produtos, alguns serviços, então isso é muito interessante, até para o Santos conseguir captar novos sócios, então isso é muito importante. Voltou a reforçar da questão, né, do sócio poder votar de forma online, então até o dia 27, você que é sócio e quer votar direto da sua casa, precisa entrar no site do Sócio Rei e fazer essa solicitação, que também isso é importante, né, para você atrair o interesse de pessoas a se tornarem sócios do Santos. Em relação à torcida, ele agradeceu também a vaquinha terminou hoje, a meta era de 2 milhões, mas o Santos acabou conseguindo 1.100.000. Esse dinheiro vai ser utilizado exclusivamente numa espécie de fundo que foi criado para pagar dívidas relacionadas à FIFA. O Santos tentou um acordo com o Atlético Nacional, né, de repassar tudo, mas como o Santos deve cerca de 5 milhões para o Atlético Nacional, eles não aceitaram receber esse valor, entendendo que é um valor baixo. Mas o Rolo ressaltou que o Santos vai deixar ali guardadinho para que quando o Santos conseguir juntar mais dinheiro, acabe repassando esse valor da vaquinha junto para o Atlético Nacional. Bom, a outra questão é de alguns jogadores, né? Que alguns jogadores que estão saindo, outros jogadores que ficaram, e ele explicou de alguns atletas. Um deles é o Copete. O Copete que estava de olho, o Cruzeiro estava de olho no Copete, mas não deu certo, né? Porque todo esse trâmite, né, de precisar da liberação do Conselho Deliberativo, enfim, para que ele seja emprestado, tudo isso esfriou o interesse do Cruzeiro, que desistiu do jogador. A mesma questão do Ceará. O Santos não teria tempo hábil, né, para uma nova reunião para que conseguisse ter essa votação de se ele fosse, né, para ele poder ir ou não para o Ceará. Então, até o momento, o Copete fica no Santos. Tem a questão do Anderson Ceará. Ele foi emprestado ao CRB e, pelo que eu entendi, é até o final, né, do Campeonato Brasileiro, até fevereiro da Série B. E o Anderson Ceará, ele pediu para ser negociado, para ser emprestado, porque ele estava jogando no Sub-23, no time profissional ele não estava com tantas chances e ele quer, né, ter mais ritmo de jogo, até para quando voltar para o Santos ele ter mais rodagem. Então foi um pedido mesmo do Anderson Ceará. O Rolo disse que queria contar com ele ainda no Santos, mas que ele quer atender aquilo que o jogador quer. Não quer ficar, então seja emprestado e volte, né, com mais rodagem. Também disse, meio que no mesmo, né, igual o Anderson Ceará, o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo também quer ser negociado, ele tem um projeto de jogar na Europa e tinha dito que gostaria sim que o Santos aceitasse essa proposta do Benfica. Mas todo mundo sabe, né, houve uma reunião, eles não acharam o Conselho Fiscal interessante a proposta do Benfica. O Marcelo Teixeira pediu mais detalhes dessa negociação com o Benfica para que o Santos possa decidir ou não pela venda do Veríssimo. Mas o Rolo destacou que o Benfica meio que tá com pressa, né? E se demorar muito esse parecer do Conselho Deliberativo, eles podem retirar a proposta pelo Veríssimo, que de acordo com o Rolo seria uma catástrofe, porque daí o Santos não teria de onde tirar recursos, principalmente para pagar alguns salários, né, dos jogadores do Santos. Meio que nessa questão de salários, ele ressaltou que o departamento jurídico do Santos meio que deu um pente fino de mecanismos da FIFA, né, que o Santos tem direito a receber, e conseguiu cerca de 700 mil euros, que foram importantes para o Santos conseguir pagar os 70% do salário dos jogadores. Então foi um pente fino do departamento jurídico do Santos que conseguiu esse montante, né, de 700 mil euros para pagar os salários dos jogadores, né, os 70% que estavam faltando. Foi questionado também a questão do Luan Pérez, mas do Luan Pérez o Rolo disse que ainda estão vendo o que vai acontecer, se o Santos vai conseguir ficar com o jogador pelo menos até fevereiro, que é quando termina o Campeonato Brasileiro, ou se, infelizmente, ele vai sair em dezembro. Vale lembrar que o Luan Pérez foi diagnosticado com Covid-19. E tem a questão do Soteldo, que surpreendeu bastante, porque todo mundo achou que já estava resolvido a questão do Soteldo, né? Mas ele
ressaltou que o Conselho Deliberativo do Santos, né, tinha aprovado já todos os termos do contrato com o Huachipato, enfim, mas o Huachipato, na hora ali dos finalmentes, pediu algumas outras coisas, algumas exigências, e o Santos, junto com o clube chileno, estão negociando para tentar resolver isso o quanto antes. Então, uma coisa que todo mundo achou que já estava 100% certa, Santos e o Huachipato ainda estão negociando, né? Então, assim, esses foram os pontos que eu anotei aqui, deixa eu ver se não tá faltando mais nada. Foram esses os pontos que o Rolo disse, tentei resumir aqui o quanto eu consegui, espero ter ajudado vocês. Recomendo que você assista a coletiva do Rolo, né, se você tiver mais tempinho, porque daí tem mais detalhes, é ele falando, né, com mais detalhes, enfim. Queria agradecer a audiência de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, seja inscrito, que eu sempre estou trazendo notícias relacionadas ao Santos aqui. Então, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos. E se você é santista, você sabe que cada dia é uma coisa diferente para a gente comentar. Deixe o seu like. Agora a gente também tem o Seja Membro. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, por R$ 1,99 por mês você consegue fazer isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.